Sabe, tem uma história nos evangelhos que parece simples, mas que, na verdade, vira o nosso mundo de cabeça para baixo. É a história de um mestre que, com uma bacia e uma toalha, redefine completamente o que a gente pensa sobre poder e liderança. É sobre esse gesto e o que ele significa que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta que fica martelando na cabeça quando a gente lê essa passagem de João 13. O que pode levar alguém que está no topo a voluntariamente assumir o papel do mais baixo de todos? Porque isso não é só um ato de humildade, não. É um gesto que desafia toda a nossa lógica sobre autoridade e sobre quem Deus é. E para a gente entender o peso disso tudo, a gente precisa encarar o que dá para chamar de o escândalo da bacia. E olha, escândalo não é exagero, não. O que Jesus fez ali não foi só algo fora do comum. Foi uma quebra radical de todas as regras sociais da época. Pensa comigo, vamos voltar lá no tempo. As ruas eram de terra, as pessoas usavam sandálias, então lavar os pés de quem chegava era básico. Mas era o serviço mais baixo de todos. Tão baixo, mas tão baixo que nem os servos judeus eram obrigados a fazer. Era trabalho para o último na hierarquia da casa, geralmente um escravo que nem judeu era. Então, tenta visualizar essa cena. O mestre, o senhor, a figura de máxima autoridade ali, se ajoelha para fazer o trabalho do servo mais insignificante. Isso não é só sobre ser humilde, é uma inversão total da ordem das coisas. Na cabeça de qualquer pessoa daquela época, isso era simplesmente impensável, não fazia o menor sentido. Ok, mas um gesto desses tão radical tem que ter um motivo muito forte por trás, certo? O que estava passando na cabeça e no coração de Jesus naquele momento? A resposta, na verdade, está no próprio texto. Ele nos dá a chave para entender tudo. A base de tudo, segundo o evangelista João, é um amor consciente, um amor deliberado. O texto faz questão de dizer que Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Ou seja, esse gesto não foi um impulso, sabe? Não foi algo do momento. Foi uma ação pensada, uma declaração final, nascida dessa certeza da sua morte iminente. E aqui a coisa fica ainda mais interessante se a gente olha para o grego original. A expressão até o fim, ou eistelos, tem um duplo sentido incrível. Significa, sim, amar até o último suspiro, até o fim da vida. Mas também significa amar até a plenitude, até a capacidade máxima do que o amor pode ser. O lava-pés é esse amor no seu nível máximo, tornado visível. E é aí que a gente chega no ponto central, no grande paradoxo da história. Como que alguém com toda a autoridade do universo escolhe se curvar? É aqui que a gente descobre uma definição de poder totalmente nova. Presta atenção na ordem que o texto apresenta, porque ela é a chave de tudo. Primeiro, João afirma: Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo nas mãos dele. Ele tinha plena consciência de quem ele era e da sua autoridade absoluta. E é exatamente nesse momento de certeza do seu poder que ele se levanta para servir. E cada passo que ele dá é intencional, sabe? É cheio de simbolismo. Ele se levanta da mesa, abandonando seu lugar de honra. Ele tira a veste de cima, como quem se despede de um status. E ele amarra uma toalha na cintura, que era basicamente o uniforme de um escravo. Ele assume visualmente a identidade de quem serve. Então, a ficha cai, né? O serviço dele não vem da fraqueza, mas da força. É justamente porque ele era absolutamente seguro de quem era, da autoridade que possuía, que ele tinha liberdade de se abaixar. Quem é seguro de si não precisa ficar provando nada para ninguém. Essa segurança o libertou para servir. O poder de verdade se mostra assim. Claro que essa lógica toda, divina, ela dá um nó na nossa cabeça, né? E esse choque de mentalidades é perfeitamente representado na reação de um dos discípulos, Pedro. Pedro somos nós nessa história. E a reação do Pedro, poxa, faz todo sentido, não faz? Pelo nosso ponto de vista, ele está certíssimo. O mestre não serve o aluno, o chefe não serve o funcionário. O Pedro só está falando em voz alta o que todo mundo ali devia estar pensando. Isso está tudo errado, a ordem está invertida. Aqui a gente vê o choque, sabe? O confronto de dois sistemas operacionais. De um lado, a lógica do mundo. Poder é para ser servido. O maior fica lá em cima. Do outro, a lógica do reino de Deus. Poder se manifesta no serviço. O maior é aquele que se ajoelha. Pedro estava preso na primeira lógica e Jesus estava inaugurando a segunda. E a resposta de Jesus para o Pedro, nossa, ela vai muito fundo. Ele não está falando só de limpar a poeira dos pés. Ele está dizendo que, para ter um relacionamento, uma parceria com ele, é preciso aceitar ser servido por ele.
É preciso deixar essa lógica maluca do reino entrar e purificar a gente. Tudo começa quando a gente se permite receber esse serviço. Só que a história não acaba aí, não. Esse gesto não era só para aquele momento. Ele se torna um exemplo, um padrão a ser seguido. É aqui que nasce o que a gente poderia chamar de o mandamento da toalha. E repara só num detalhe crucial. Antes de dar a ordem, ele reafirma a identidade dele. Se eu, o Senhor e Mestre. Ele não diminui a própria autoridade, pelo contrário. Ele a usa como a base, o motivo pelo qual eles devem fazer o mesmo. É como se ele dissesse, é assim que o poder funciona no meu reino, façam igual. E essa é a grande virada de chave. Jesus pega as palavras autoridade e liderança e dá um significado completamente novo para elas. A autoridade não é mais sobre dominar os outros, mas sobre ter responsabilidade por eles. Liderança não é mais um privilégio para poucos, mas um chamado ao serviço para todos. E, sinceramente, acho que não tem uma imagem mais forte para resumir tudo isso. O verdadeiro símbolo de liderança no modelo de Jesus não é um trono, não é uma coroa. É uma bacia de água e uma toalha. No fim, essa história toda deixa a gente com uma pergunta. Uma pergunta que incomoda, sabe? Que nos força a repensar nossas ambições, o que a gente considera sucesso. E se a verdadeira grandeza, o verdadeiro poder, não for medido pelo número de pessoas que nos servem, mas pela nossa disposição de pegar a toalha e nos ajoelhar para servir?